Olá, eu sou a professora Cleovânia, professora de matemática. Nesta videoaula, eu irei apresentar explicações sobre o PET volume 1 do ano de 2021. Estamos na primeira semana, habilidades direcionadas ao nono ano do ensino fundamental. E as questões a serem estudadas são as de números 2 e 3. Vamos lá? Questão de número 2. Divida o numerador pelo denominador das frações do quadro a seguir e assinale se o resultado encontrado é um número decimal exato ou uma dízima periódica. Sugestão: realize os cálculos com auxílio de uma calculadora. Nós temos aqui um quadro e ele tem várias frações. Nós vamos descobrir se é decimal exato ou dízima periódica. Vocês irão pegar o número 1, que é o numerador, dividir pelo denominador, que é o número 2, e encontrar um valor. E este valor, ele tem um nome. Ele é decimal exato ou dízima periódica. Observe esse exemplo. 1 dividido por 2 é 0,5. 5 décimos é um decimal exato. A conta ela teve fim, o resto foi zero. Esse outro exemplo, 1 dividido por 3 é 0,333, ou seja, vai sobrar resto e a conta vai continuar sempre repetindo o número 3, vai repetindo ele várias vezes, não tem fim, é uma dízima periódica. Agora, nesse quadro aqui, eu vou marcar os decimais exatos de cada fração quando eu fiz as contas. Vocês fazem o teste aí. X em vermelho são os decimais exatos. E o X que está com a cor verde, dízima periódica. Agora, responda. Letra A. O que você observa com relação aos denominadores de frações correspondentes a números decimais exatos? Vamos analisar. Referente aos decimais exatos. Os denominadores, o primeiro é par, o segundo também, o terceiro é ímpar. O quarto é par, o sexto é par, este aqui também é par, este é par, este é par. Então, a maioria deles, os denominadores foram pares. E de frações correspondentes a dízimas periódicas, a parte periódica, ímpar, par. Ímpar, ímpar, também ímpar, par, par, ímpar, ímpar, par, ímpar, ímpar e par. Tá, vamos analisar agora de acordo com a resposta que eu irei aplicar. Em relação aos denominadores de frações correspondentes aos números exatos, a maioria foi par, certo? Ou seja, denominadores normalmente são pares, principalmente as potências de 2. Se você pegar o número 1 e dividir por todos esses números aqui, o resultado será exato. Ele será um decimal exato. Agora, quanto à relação que corresponde a dízimas periódicas, é o seguinte. Já em relação às frações correspondentes às dízimas periódicas, os denominadores normalmente são ímpares, principalmente os números 3, 9, 99 e outros. Tá? Toda vez que você pegar um valor e dividir por um número ímpar, é praticamente assim um número com dízima periódica, referente ao 3, o 9, o 99, o 11 também e outros. Fazem testes na calculadora, que é fácil de entender. Letra B. Com base nas suas observações, classifique os números racionais a seguir, ao serem escritos na forma decimal, em decimais exatos, DE, ou dízimas periódicas, DP, sem realizar a transformação para a forma decimal. Pessoal, eu usei a calculadora e fiz a divisão, para vocês entenderem melhor, tá bom? Vou colocar todas as divisões feitas na calculadora agora. Vamos analisar. 11 dividido por 21 foi esse resultado. Posso concluir que é uma dízima periódica.
57 dividido por 8 foi esse resultado, um resultado exato, decimal exato. 72 dividido por 24 foi um número inteiro, foi exato. 7 dividido por 13, apareceu esses números aqui. Posso concluir que é dízima periódica, não tem fim. 44 dividido por 80, resultado exato, ou seja, é um decimal exato. E 108 dividido por 30, 3,6, também é exato. Bom, finalizando para entender melhor, quando for dízima periódica, o resto fica sobrando. Sobra algum valor lá no resultado da divisão, o resto. Já decimal exato, o resto é exato, é zero, tá bom? Questão de número 3. No texto, recapitulando, há informações que entre dois números racionais há infinitos outros números. Quais seriam esses outros números? São todos racionais? Pesquise um pouco sobre números irracionais. Pessoal, disse que entre dois números racionais há infinitos outros números. Números racionais são os números naturais, os números inteiros positivos e negativos, os números decimais, os fracionários, tá bom? Então, o que acontece? Entre dois números racionais, por exemplo, entre o número menos 2 e menos 1, existem outros números racionais. Fracionário, decimal, certo? E entre 1 e 2 também tem isso. E, além disso, também existem números irracionais entre eles. Concluindo, entre dois números racionais, existem infinitos números que podem ser racionais e irracionais. Observe um exemplo de números irracionais. Raiz quadrada do número 2. Foi este número enorme. Ele está entre 1 e 2. Tá vendo? Ele está entre dois números racionais. Vou marcar raiz quadrada do número 2. Outro exemplo, raiz quadrada do número 11 está entre 3 e 4. Também é um número irracional. Ele faz parte entre os dois números racionais. Lembrando do π, ele também é um número irracional. Seu valor é loucão. Ele é um decimal louco, ele é um número irracional. E a sua representação está entre 3 e 4. Vou marcar ele. Ok? Finalizamos. Finalizamos mais uma videoaula. Se você gostou, acesse o meu canal e se inscreva. Lá tem outras questões sobre os planos de estudos tutorados, os PETs, do ano de 2021. Fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigada.